Olá, vamos então continuar a ver como manipular objetos JavaScript e agora a ver como é que podemos usá-los para criar HTML. Portanto, aqui não há nada de propriamente novo do ponto de vista de JavaScript, mas vamos aproveitar para mostrar mais alguns exemplos e ver um exemplo mais prático, não é? Uma situação em que queremos gerar HTML a partir de um objeto que é uma situação de alguma maneira realista, não é? Portanto, vamos assumir que temos um objeto semelhante àquele que vimos no exemplo passado. Portanto, aquele objeto Rafael com uma série de atributos, atributos que são arrays de objetos, portanto, um objeto com alguma complexidade para trabalharmos. E o objetivo é mapear alguns dos atributos deste objeto nesta estrutura HTML que aqui está. Portanto, isto é uma estrutura simplificada em que temos uma div para representar aquele elemento, portanto, aquele componente da página, e depois temos alguns elementos, um H1 para o nome, um H2 para a idade e uma lista de desportos. Esta estrutura aqui, HTML que está aqui, serve apenas para nos guiar. Okay? Portanto, isto não seria necessário de existir numa situação real. Okay? Está aqui apenas para nos facilitar, para nós sabermos onde é que temos que colocar as coisas. Portanto, o que vamos querer fazer com JavaScript é isto que aqui está. Na verdade, este HTML que aqui está foi criado com JavaScript que está deste lado. Então, como é que podemos fazer isto? Portanto, partimos deste objeto. Neste caso, é um objeto escrito aqui literalmente, mas depois vamos ver mais à frente que este tipo de objetos pode ser, nós podemos obtê-los de forma dinâmica fazendo um pedido a um serviço externo. E portanto, também já vimos que podemos usar a consola JavaScript para inspecionar o objeto. Isto particularmente em objetos grandes, em objetos com alguma complexidade e em objetos que nós obtemos através de um pedido de rede, pode ser particularmente importante. Portanto, esta capacidade de fazer console log de um objeto e depois olharmos para ele manualmente e tentarmos perceber qual é a estrutura. Porque às vezes não há documentação suficiente para sabermos qual é a estrutura do objeto e, portanto, há aqui uma maneira muito fácil que é simplesmente inspecionarmos manualmente. Portanto, temos aqui este objeto Rafael. O que vamos querer fazer então é extrair o nome e colocá-lo dentro de um elemento H1 dentro desta div, dentro de uma div. Vamos querer buscar o atributo age e colocá-lo num H2 e depois vamos querer percorrer o array de desportos e para cada um extrair o nome, e é o que vamos colocar aqui nesta lista não ordenada. Portanto, só vamos buscar o nome do desporto, não vamos buscar os dias da semana em que ele é praticado. Portanto, como é que podemos fazer isto então? A primeira coisa será criar o contentor para estes elementos, portanto, criar uma div. Já vimos como fazer isso, usamos o document.createElement. Portanto, neste caso com o parâmetro div, string, e portanto esta variável container lm representa a nossa div, portanto o contentor. Depois fazemos o mesmo para o H1, criamos um H1, document.createElement H1, colocamos isto numa variável, eu aqui chamei-lhe name.lm, e vamos manipular agora o conteúdo desse elemento. Já vimos formas de o fazer. Neste caso, nós queremos simplesmente pôr o texto. Portanto, podemos usar o atributo innerText deste name.lm e dizer que ele é igual a rafael.name. Já vimos aqui também esta sintaxe, no nome da variável, ponto, nome do atributo, para ir buscar, para ler esse atributo. Fazemos o mesmo com o H2, criamos o elemento H2 e usamos o innerText e colocamos lá dentro o atributo age do objeto representado pela variável Rafael. Depois criamos o contentor da lista, portanto criamos document createElement UL e agora aqui temos que usar um ciclo for.
É importante nós pensarmos sempre nestas soluções genéricas. Nós podemos olhar para este objeto e sabemos, ok, só temos 2 desportos, portanto não preciso de um ciclo for, indexo cada um deles, sports índice 0, sports índice 1 e tenho o problema resolvido. Mas isso só me resolveria para este objeto particular. Então, nós temos sempre que pensar que a estrutura do objeto que estamos a ver é um exemplo concreto, mas um objeto diferente poderia ter um array com mais elementos. Portanto, na verdade, o que nós vamos querer fazer é percorrer o array e inserir cada elemento desse array aqui na nossa lista. Portanto, é isso que fazemos aqui. O ciclo for, desde 0 até ao tamanho do array sports do objeto Rafael. E vamos ler então, vamos colocar, aqui estamos a fazer isto passo a passo, vamos pegar no objeto que está na primeira posição do array e colocamos na variável sport. E aqui o objeto que está no array é este objeto completo. Portanto, é um objeto que tem um atributo name e um atributo days. Nós só estamos interessados no atributo name. Portanto, colocamos primeiro o objeto na variável sport e depois criamos então o elemento HTML, o list item, que vai conter o nome do desporto. E depois usamos a mesma estratégia, portanto, innerText sportlm.innerText igual a sport.name. Portanto, aqui sport refere-se a esta variável que foi criada localmente no ciclo for. E depois aqui uma coisa que é importante não esquecer, e que é fácil da gente esquecer, o LI que foi criado aqui tem que ser adicionado ao contentor da lista, portanto ao sports list lm. Portanto temos que fazer sports list lm.appendChild sports lm. E temos que fazer o mesmo para o contentor principal. Portanto, todos aqueles elementos, o nome, a idade e a lista de esportes têm que ser acrescentada à div, ao contentor principal. Portanto, é aquele elemento que criamos aqui no início, container lm. Portanto, é isso que fazemos, container lm append child name, append child age. Depois fazemos aqui uma coisa que é colocar texto, exatamente como está aqui. Portanto, esta palavra de esportes está aqui diretamente dentro da div. Uma forma de fazer isto é com o document create text node. Portanto, o text node não cria um elemento, mas cria texto dentro, cria um componente de texto que nós podemos depois adicionar dentro do elemento. E portanto é isso que fazemos. Fazemos um append child de um text node com a palavra de esportes, 2 pontos. E finalmente fazemos o append da lista não ordenada. Finalmente, agora sim, finalmente colocamos a div que foi criada no body, caso contrário ela não apareceria aqui no browser. Portanto, fazemos um document.body. Este document.body representa o body do nosso HTML, append child container lm. E é isto que faz com que este elemento apareça na DOM, portanto na estrutura de elementos. Portanto, podemos ver aqui o div, a div inicial, não é? Que foi escrita diretamente no HTML. Depois aqui um script, que é o nosso script de JavaScript. E depois vemos que a div que foi adicionada pelo JavaScript aparece a seguir a este elemento script que foi adicionado posteriormente de forma dinâmica. Portanto, genericamente são estes os passos que temos que fazer. Pode dar mais ou menos trabalho, mas no fundo é simplesmente uma questão de criar elementos, preencher esses elementos, adicioná-los aos seus contentores e finalmente adicionar o elemento principal, o contentor principal ao body. Uma forma um bocadinho mais estruturada pode ser conseguida usando funções. Portanto, em vez de termos tudo ali no nosso script principal, digamos assim, nós podemos pensar em estruturar o nosso código em funções, de maneira que se nós quiséssemos, como nesta situação, criar vários elementos do mesmo tipo, não tínhamos que repetir o código, não é? Tínhamos uma função que pegava num objeto deste género,
com uma estrutura deste género e gerava o HTML. Portanto, e neste exemplo é isso que está a acontecer. Aqui temos dois objetos, Rafael e Jorge, que têm uma estrutura semelhante. E em vez de termos tudo diretamente no script principal, o que fizemos foi passar a maioria do código, a maior parte do código, para uma função chamada createPersonLM, que recebe um objeto, recebe um person. E aqui um person é um objeto deste género. Vai receber o Rafael, a variável Rafael ou a variável Jorge, neste caso. Mas podia receber um outro objeto, desde que ele tivesse aquela estrutura. Portanto, aqui o que fazemos é exatamente o código que tínhamos no exemplo anterior, foi passado todo aqui para dentro, com a diferença de que agora não nos referimos à variável Rafael, porque esse objeto está representado agora através deste parâmetro person. Portanto, referimos sempre ao person.name, person.age, person.sports. Portanto, usamos o parâmetro, de maneira que a função não dependa de variáveis globais. E o que esta função faz não é adicionar diretamente ao body, mas é simplesmente retornar o elemento HTML contentor. E depois o programa principal pode decidir o que fazer, porque o programa principal pode não querer adicionar diretamente ao body, poderia querer adicionar a outro elemento, que não o body, não é? Outro elemento na página. Portanto, tendo uma função que retorna um contentor HTML, torna um bocadinho mais flexível. Portanto, esta função é usada, neste caso, desta maneira. Document.bodyAppendChild e depois passamos o resultado da função createPersonLM, passando o Rafael para um primeiro elemento e depois document.bodyAppendChild createPersonLM e passamos o segundo objeto na variável Jorge. E isto resulta neste HTML. Portanto, mas aqui, se não quiséssemos adicionar ao body, poderíamos simplesmente ter criado criar ou ir buscar um outro elemento que já estivesse no HTML e fazendo o append-child a esse elemento do resultado da invocação desta função. Portanto, ela torna-se mais flexível porque o resultado pode ser colocado em qualquer sítio da página que a gente queira. Não tem que ficar no body. Mas, portanto, é uma estratégia que devem aplicar para estruturar o código e torná-lo mais, por um lado, mais legível, por outro lado, mais flexível, mais reutilizável.